E agora, para marcar essa data tão especial, quero oferecer um presente para o canal e para vocês. Hoje quero compartilhar como foi que tudo começou. Em 1996, o meu pai recebeu um convite para trabalhar no Brasil como pesquisador convidado. Minha família viajou, mas eu continuei seguindo meus estudos na universidade. E eu não fui para o Brasil junto com eles. Mas eu fiz a minha primeira viagem para o Brasil durante as férias de verão na universidade, em 1997. Se vocês já assistiram o meu vídeo anterior, eu contei um pouquinho sobre com que bagagem de conhecimento sobre o Brasil que eu cheguei ao país naquele ano. Durante as férias que eu passava no Brasil com a minha família, eu tentava absorver o idioma, o português, de todas as maneiras possíveis. Eu assistia todas as novelas, todas, que passavam na televisão. Escutava a música o dia inteiro. Ouvia rádio sem parar. Eu até me lembro que nos primeiros dias a minha cabeça chegava a doer, porque tudo soava com um ruído contínuo, sem que eu conseguisse distinguir uma palavra da outra. E, em paralelo, eu lia absolutamente tudo que estivesse ao meu alcance. Placas, jornais, embalagens, tentando identificar as palavras semelhantes ao inglês. Também tentava adivinhar a pronúncia. Às vezes perguntava aos meus pais, que também estavam aprendendo na prática do dia a dia, mergulhados na mesma imersão, convivendo com as pessoas, com os brasileiros. Então, aprender línguas naqueles tempos era um processo completamente diferente do que é hoje. A internet ainda era bem pouco desenvolvida. Não existiam cursos online. E nem mesmo o YouTube existia naquela época. Imagina, agora é difícil de imaginar isso. Para quem vinha para as cidades brasileiras fora dos grandes centros, na verdade eu acho que só São Paulo, Rio de Janeiro, então português significava literalmente se virar. Encontrar o seu próprio jeito, e era uma verdadeira aprendizagem por imersão. Mesmo em São José dos Campos, onde eu estava, os meus pais estavam, que é uma cidade grande, essa era a realidade. E para ser sincera, com o passar do tempo, quanto mais a minha família conhecia o Brasil, mais crescia o amor pelo país. Assim, depois de alguns anos no Brasil, a prorrogação do contrato do meu pai, os meus pais decidiram permanecer no Brasil e eles aplicaram para a residência permanente. Mas, para mim, não foi o caso. Eu, por já ser adulta, não podia simplesmente fazer a reunião familiar com eles. Então, eu precisei procurar outra justificativa para poder permanecer no Brasil. Foi assim que resolvi vir com o visto de estudos e eu encontrei uma vaga no mestrado na área de engenharia de materiais. E posso dizer que, de certo modo, eu tive bastante sorte, porque naquela época, não sei porquê, mas não me exigiram a prova oficial de proficiência em português. Isso, com certeza, facilitou o processo de admissão e de obtenção de visto, mas, como vocês podem imaginar, o verdadeiro desafio começou mesmo quando eu entrei na sala de aula. Quando eu comecei o mestrado, a situação ficou bem brava. As aulas eram lecionadas somente em português, é claro. Felizmente, para mim, a maior parte dos livros estava em inglês. Discussões e todo o conteúdo das aulas, o que as professoras falaram, era em português. Em casa, eu passava horas e horas com o dicionário aberto, memorizando palavras. E durante as aulas eu copiava as frases sem nem sempre entender o que estava sendo dito pelos professores. E depois decifrava tudo aquilo em casa. Os primeiros meses foram muito duros, francamente. Mas o que fez toda a diferença foi o grupo de estudantes com quem eu convivia no programa. Eram alunos de mestrado, doutorado, alguns até estavam fazendo pós-doutorado, com quem eu compartilhava as salas de trabalho e de pesquisa. Então, foi essa convivência fora de sala de aula que foi especialmente valiosa, porque ela me permitiu interagir todos os dias, ouvir, falar, praticar o idioma em situações reais do dia a dia. Eles eram incrivelmente acolhedores, pacientes, sempre dispostos a me ajudar. Graças àquelas pessoas que estudaram comigo no mestrado, eu realmente aprendi a me comunicar. Aprendi a língua de verdade, a língua viva, não é dos livros. Então essa imersão foi intensa.
Às vezes, aquilo foi muito doloroso para mim, mas fundamental. Eu me lembro que desde a minha primeira visita ao Brasil, o que me também marcou muito foi o interesse ingênuo dos brasileiros pela minha origem. Muitos queriam ouvir sobre a cultura e a história dos países do espaço pós-soviético, em especial sobre a Rússia e a Ucrânia. E era um interesse sincero, verdadeiro, que me fez sentir que eu também tinha algo a oferecer em troca. Enquanto eu aprendia português com eles, eles aprendiam comigo sobre aquela parte do mundo que parecia tão distante para eles. E quem de vocês lembra que no início dos anos 2000 começaram aquelas grandes mudanças tecnológicas? Em 2004 surgiu o Gmail. E naquela época, vocês lembram, só era possível criar uma conta de e-mail se alguém enviasse um convite. Era um conceito muito estranho para mim, a ideia de precisar de alguém para convidar você a abrir um e-mail. Mas, de qualquer forma, posso dizer que fui uma das primeiras levas das pessoas que acabaram adotando o Gmail. A minha conta pessoal no Gmail foi registrada ainda em 2004, naquele mesmo ano. O Gmail fazia parte das soluções oferecidas pela Google e, mais ou menos naquela mesma época, o Orkut estava ganhando uma popularidade incrível no Brasil e também era bastante conhecido na Rússia. Lá existiam muitas comunidades onde as pessoas discutiam assuntos relacionados ao idioma russo e às culturas dos países do leste europeu, principalmente os assuntos sobre a Rússia e a Ucrânia. E eu, claro, acabei me envolvendo ativamente naquelas discussões, respondendo dúvidas sobre a cultura, a história e o idioma russo de maneira geral. E também naquela época começaram a surgir muitos projetos comerciais e tecnológicos entre o Brasil e os países onde falavam o idioma russo. E cada vez mais eu era convidada para trabalhar como intérprete e também fazer traduções escritas. Em São José dos Campos, também apareciam grupos de brasileiros que eram envolvidos naqueles projetos e que eles tinham vontade de aprender pelo menos o básico de russo. Não era exigência formal para eles, mas era um desejo deles de poder ter uma comunicação melhor. E como praticamente não havia outras fontes de informação ou de aprendizagem, eles recorriam a mim e também aos serviços da minha mãe. Aliás, a minha mãe já tinha experiência prévia no ensino de idiomas. Ela é formada na Faculdade de Linguística e antes de vir ao Brasil, ela trabalhou como professora de inglês nas escolas. E depois que ela aprendeu português no Brasil, ela trabalhou durante alguns anos nas escolas de idiomas no Brasil. Mas a procura pelo aprendizado de russo acabou sendo tão grande que nós resolvemos juntar as nossas forças e criar um projeto próprio de ensino de língua russa. Criamos o curso ajudando uma outra com as gravações de áudio, a organização dos materiais didáticos. Então, produzimos apostilas e, ao mesmo tempo em que usávamos esse material para apoiar o aprendizado dos nossos alunos, eu também compartilhava essas informações e essas aulas nos grupos do Orkut. E foi justamente nesses grupos do Orkut que muitas pessoas comentavam: que pena não ter ninguém na minha cidade que ensina russo. Daí surgiu a ideia de começar a oferecer as aulas online, pelo Skype. Também a tecnologia do Skype começou a ser disponível. Não me lembro o ano exato quando começamos, mas acredito que foi em torno de 2007, ou talvez um pouquinho mais tarde, pois no 2007 foi o ano que eu acabei criando o meu Blogspot. Meu blog no Blogspot, aliás, que existe até hoje. E esse ensino à distância foi um passo muito importante para mim, e aconteceu bem antes do meu canal no YouTube. Então, com o tempo, o Orkut começou a perder espaço para o Facebook e, ao mesmo tempo, o YouTube e outros serviços do Google, aliás, como o Blogspot, estavam ganhando cada vez mais importância na internet. E, é claro, como a aprendizagem de idiomas não vale muito a pena sem a pronúncia, eu vi a necessidade de começar a gravar vídeos
Então o YouTube era a melhor forma de fazer aquilo. E foi por esse motivo que foi criado esse canal, que comemorou seus 15 anos de existência no dia 10 de agosto de 2025. Agora, com a passagem do tempo e por motivos familiares, em 2013, nós tomamos a decisão de deixar o Brasil. Eu e já a minha família, meu marido, minhas crianças. E aquilo para mim significou não poder mais continuar oferecendo as aulas e também eu não tinha mais tempo para dedicar à criação de novos vídeos. Mas, apesar disso, fiquei muito feliz de ver que os vídeos que já estavam no canal continuaram ajudando muitas pessoas. Mesmo sem eu conseguir colocar conteúdos novos. Nas minhas aulas mais antigas, vocês também podem ver o link para a minha comunidade no Facebook. Mas essa comunidade já não é mais ativa. Sem a minha moderação cotidiana, o que aconteceu foi que a minha comunidade lá começou a ser usada por pessoas de maneira completamente imprópria. O lado positivo é que o trabalho que nós começamos juntas com a minha mãe continuou. A minha mãe segue oferecendo aulas de russo online até hoje. E se vocês querem saber o porquê eu resolvi reativar esse canal agora, eu convido todos a continuarem assistindo a segunda parte desse vídeo. E nessa segunda parte eu vou compartilhar as 10 reflexões de vida que aprendi graças ao meu canal no YouTube. Então, a lição número 1. Eu diria que isso é começar agora aquilo que você sonha a fazer, agora mesmo. Se você esperar até ficar completamente pronto, então começará tarde demais. Eu ouvi essa ideia em algum lugar e me identifico muito. Então, como vocês podem imaginar, naquela época, em 2010, o YouTube era um universo completamente diferente do que temos hoje. Nada de shorts, nada de superproduções ou equipamentos caríssimos. Os vídeos eram, em muitos casos, simples, crus, quase improvisados. Eu mesma comecei daquele jeito. Eu não aparecia diante da câmera, porque eu nem tinha câmera adequada para gravar. E os meus primeiros vídeos eram sem rosto. Apenas os materiais didáticos bem simples na tela, enquanto eu dava as explicações em áudio. Hoje, quando eu escuto aqueles áudios, vejo claramente que a qualidade não era perfeita. O som tinha falhas, o microfone não era dos melhores e, tecnicamente, tudo parecia muito limitado. Mas é exatamente aí que entra a primeira lição que eu aprendi nesses 15 anos. Nunca espere pela perfeição para começar alguma coisa. Se eu tivesse parado na desculpa de que meu áudio não estava bom e de que eu não tinha a câmera certa, eu jamais teria dado aquele primeiro passo. E sem esse primeiro passo, nada do que aconteceu depois teria existido. O que importa é colocar a sua visão no mundo, do jeito que for possível no momento. Com todas as imperfeições, com todas as limitações, mas com a vontade de compartilhar. E agora, qual que era a minha lição número 2? Seria, mesmo em silêncio, sua voz pode seguir alcançando pessoas. Depois de 2 primeiros anos de existência do meu canal e cerca de 50 vídeos publicados, a vida simplesmente me puxou para outros caminhos. E naquele cenário, gravar vídeos novos deixou de ser minha prioridade. Não foi fácil tomar essa decisão, mas eu sabia que não conseguiria estar inteira em tudo e eu parei de gravar os vídeos novos. Só que, diferente de mim, o canal não parou. Ele não ficou esquecido, ele seguiu vivo, respirando, crescendo silenciosamente, como se tivesse uma alma própria. Os vídeos que eu já havia publicado continuaram circulando, aparecendo para pessoas novas, gerando comentários, ajudando quem precisava. Era como se eu tivesse deixado uma parte de mim naquele espaço e, mesmo sem a minha presença ativa, o canal continuasse a trabalhar para democratizar o acesso ao conhecimento de forma gratuita e disponível a qualquer momento para qualquer pessoa interessada. E então, depois de 13 anos sem postar vídeos novos, meu canal ainda estava vivo. Quando no final do verão desse ano, de 2025, eu estava com uma sensação dentro de mim de que eu precisava de um novo desafio.
Por exemplo, de achar uma forma de juntar todo o meu conhecimento e transformá-lo em algo maior, em algo que realmente inspirasse outras pessoas. E esse ponto nos traz para a lição número 3, que eu aprendi, que ensinar é aprender melhor. Compartilhar é fazer o saber se multiplicar. Nos últimos anos, eu trabalhei na área de tecnologia da informação como desenvolvedora de projetos digitais, inclusive na área de realidade virtual, e também eu trabalhei como professora nos cursos em que ensinei pessoas adultas, a programar. Eu gosto da lógica, do código, adoro tecnologia, mas o que me move de verdade são as conquistas pessoais de pessoas que, graças ao meu trabalho, conseguiram mudar suas vidas e ganhar sucesso naquela área. Eu acredito profundamente que compartilhar o conhecimento gera mais conhecimento. Isso é como acender uma vela a partir de outra vela, e a chama não se perde, ela se multiplica. Quanto mais você entrega, mais retorna, mais sentido ganha a caminhada. Em novembro de 2022, que tudo mudou de verdade, quando o ChatGPT foi aberto ao público. E a explosão foi imediata. Em poucos dias, milhões de pessoas já estavam testando e, em questão de meses, bateu recordes mundiais de crescimento o ChatGPT, tornando-se o aplicativo de adoção mais rápida da história. As ferramentas de inteligência artificial chegaram às mãos de qualquer pessoa comum. Foi nesse cenário que eu me vi ensinando programação em instituições tradicionais, onde a reação foi a mais conservadora possível. Proibições, regras, tentativas de controlar o uso da inteligência artificial de todas as formas. Para mim, aquilo não fazia muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, era quase impossível separar o que vinha do esforço do estudante e o que era o fruto da inteligência artificial. A conclusão era óbvia. A inteligência artificial não vai desaparecer. Então precisamos aprender a usá-la de maneira responsável, criativa e ética. E aqui chegamos ao ponto de lição 4, que nem toda ideia velha é morta, algumas só estão dormindo. Foi naquele momento que eu decidi mudar de rota profissional. Resolvi sair do ambiente engessado das instituições de ensino e criar meus próprios projetos, explorando a força de inteligência artificial em outras áreas de nossas vidas. E, de repente, o meu antigo canal no YouTube, que parecia ter ficado no passado, se transformou em palco de meus experimentos. Aqui eu pude unir minha experiência com tecnologia e o meu desejo de ensinar com essa nova ferramenta que está redesenhando a forma como todos nós aprendemos. De certo modo, o canal ganhou uma segunda vida, uma nova função, nova energia e voltou a ser parte viva da minha história. Eu voltei a enxergar meu canal não apenas como um projeto antigo, mas como parte do meu presente. Uma ponte entre quem eu fui, quem eu sou e quem eu ainda quero ser. Um espaço que, de alguma forma, sempre esteve vivo, mesmo nos meus anos de silêncio, e que agora poderia me ajudar a escrever o próximo capítulo da minha história. E aí chegamos à lição 5, que eu chamo Nem Tudo que reluz é ouro. Esse reinício do canal não veio fácil. Nos últimos 2 meses eu aprendi muita coisa, e nem todas foram agradáveis, infelizmente. O canal tem mais de 12 mil inscritos, mas na prática, apenas uma dezena de pessoas, ou um pouquinho mais, realmente interagia comigo. Alguns comentários, alguns likes. E eu sou super, hiper agradecida a cada um deles, porque foram essas poucas pessoas que me deram ânimo para seguir. Mas, junto com essa gratidão, veio também uma realidade difícil. A cada vídeo publicado, cerca de 10 pessoas cancelavam a inscrição delas. Não chegavam novos inscritos para equilibrar. Era sempre perda. Parecia que o alcance estava sendo drenado, que cada nova publicação reduzia ainda mais a visibilidade do meu canal. E foi nesse momento que eu entendi uma verdade incômoda. Números bonitos não significam presença real. E aprender isso na prática foi uma das lições mais duras desse recomeço. Então, chega a lição número 6. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E foram justamente aquelas poucas dezenas de pessoas fiéis que ainda me davam um like e que me mostravam que havia alguém do outro lado
que me deram a motivação para continuar. E, mais uma vez, a minha gratidão é enorme. Em vez de me prender ao medo de perder inscritos, eu me concentrei em aprender como gerar valor de verdade. Pesquisei o que influencia o sucesso de um vídeo. Essa foi a virada de chave. Quando você escolhe procurar soluções, você descobre forças que nem sabia que tinha. É aqui que vem a lição 7. Abrace suas fraquezas. Como eu não recebia muito feedback nos novos vídeos, comecei a pensar que o motivo de tantos cancelamentos podia ser o meu português, já que estava enferrujado depois de mais de 12 anos fora do Brasil. Então, resolvi experimentar outra saída. Gravar com as vozes da inteligência artificial. O sotaque quase não aparecia, mas logo percebi o problema, a falta de emoção. A tecnologia não conseguia transmitir o sentimento. E mesmo que o resultado fosse tecnicamente limpo, não havia vida naquelas palavras. Passei horas preparando materiais com áudios artificiais e, depois de vários vídeos, eu entendi uma verdade simples. O sotaque humano é muito mais perdoável do que a frieza de uma voz sem alma. A inteligência artificial ajuda, mas ainda não substitui os humanos. Talvez você se pergunte por que eu decidi continuar gravando em português. Vale a pena explicar. Quem fala mais de um idioma sabe que um idioma não é só palavras, não é só gramática, mas é uma forma de pensar, de sentir e até de agir. Quando eu falo português, mesmo imperfeito, mesmo com sotaque, eu me conecto a uma parte de mim que lembra do Brasil e das pessoas de lá. De vocês. O Brasil ocupa um lugar especial no meu coração. Vocês são um povo acolhedor, alegre. E o idioma me traz de volta esse calor, essa identidade que eu não quero perder. Por isso eu decidi abraçar a minha fraqueza, assumir o sotaque e seguir gravando do meu jeito. E, aliás, aqui deixo também uma recomendação pessoal. Se você está aprendendo um idioma, escolha um assunto que interessa a você e fale para a câmera. Explique. Pratique em voz alta, mesmo sem ninguém para ouvir. Esse simples exercício pode ser transformador. Eu melhorei bastante a minha pronúncia nessas últimas semanas. E agora já chegamos na lição número 8 que eu aprendi, que nem todo guru sabe do que fala. Muito do que os chamados gurus do YouTube ensinam não passa. Não é verdade. Eles falam com confiança sobre segredos do algoritmo, mas quando fui pesquisar nas fontes oficiais e testar por conta própria, percebi que várias dessas dicas simplesmente não funcionam. Algumas, inclusive, atrapalham. E a maior verdade é bem mais simples. O YouTube só ganha dinheiro quando alguém assiste a um vídeo. E quanto mais tempo a pessoa fica, maior a chance do vídeo ser recomendado para outros. Esse tempo de exibição é realmente o que pesa. Essa revelação mudou também a forma como eu agora consumo conteúdo dos outros criadores. Hoje, eu sei que deixar um vídeo rolar até o fim é o melhor agradecimento que posso dar a um criador. É assim que eu consigo apoiar, motivar e valorizar o trabalho de quem eu realmente aprecio. Existe também outra forma valiosa de ajudar: deixar um comentário. Dizer o que poderia ser feito diferente, o que agradou, ou até o que pode melhorar. Porque às vezes o criador não enxerga certos detalhes. Mas se 1, 2, 3 pessoas escrevem sugestões sinceras, todo mundo ganha. O canal melhora, o conteúdo se fortalece e a comunidade cresce junto. E já chegamos à lição número 9. Persistência é ter conteúdo esperando quando o algoritmo sorrir para você. Uma das últimas aprendizagens que eu tive foi justamente com a persistência. Depois de tantos anos, o algoritmo pareceu que finalmente sorriu para mim. Mas foi curioso, não foi o canal inteiro que recebeu a atenção, foi apenas um vídeo. Justamente aquele onde eu falo sobre o choque cultural causado pela variedade de produtos feitos com milho que encontramos na cozinha brasileira. E de repente, milhares de pessoas estavam assistindo, comentando, compartilhando. E aqui que entra o lado mais engraçado da história. Nem eu mesma consigo decifrar o que realmente fez esse vídeo ser agraciado com tanta atenção.
pelo algoritmo do YouTube. Eu olho as análises, vejo os gráficos, mas nada me dá a resposta definitiva. Foi o tema, foi o timing, foi só o acaso, eu não sei. O que eu sei é que quando isso aconteceu, percebi a importância de ter conteúdo esperando. E agora vem a última lição que eu quero apresentar. O maior aprendizado é a própria jornada. Realmente, o que importa é a caminhada. Cada pausa, cada recomeço, cada tentativa, aparentemente falha, foi a parte de um processo que me transformou. O YouTube, no fundo, foi só um palco. O verdadeiro espetáculo foi o que aconteceu dentro de mim. Aprender a lidar com a imperfeição, a valorizar cada pessoa que interage comigo. E se você chegou assistindo esse vídeo até aqui, agradeço de coração por ter compartilhado esse momento comigo. Eu adoraria saber a sua visão também. O mais importante é que a jornada continua e eu espero que a gente siga juntos nessa caminhada.